62ª da 9ª legislatura do dia 13 de julho de 2026. Havendo quórum regimental, com a graça de Deus em nome da comunidade, declaro aberta esta sessão ordinária, iniciando os seguintes trabalhos. Solicito ao secretário administrativo que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Martins, da 61ª sessão ordinária, da 9ª legislatura, da 2ª sessão legislativa, da 1ª sessão mensal ordinária, convocada pela senhora Presidente para as 19 horas do dia 6 de julho do ano 2026, tendo como local a sede da Câmara Municipal de Vereadores localizada na rua Clevelândia, número 86 desta cidade. E sob a presidência da vereadora senhora Marivone Secato Marasquim, achavam-se presentes os vereadores Gilberto Neves Paim, Giovanni Botega, João David Dutra, Rosa Maria Camargo, Luiz Carlos Sávio, Valdecir de Souza, Valcir Alvaristo e Volney Botega. Inicialmente foi realizada a leitura da ata pertencente à sessão anterior, onde não tivemos manifestações sobre a mesma, e através de votação simbólica foi aprovada por unanimidade. Hora do expediente, apresentado pelo prefeito. Ocorreu a leitura da mensagem ao projeto de lei complementar número 002/2026, que altera dispositivos da lei complementar número 34 de 27 de agosto de 2013 e da outras providências, bem como a leitura da mensagem ao projeto de lei complementar número 003/2026, que extingue cargos vagos de serventes e de auxiliares de serviços gerais, coloca os cargos lotados atualmente em fase de extinção e da outras providências. Por ordem da presidência, os mesmos foram baixados imediatamente às comissões permanentes para os trâmites regimentais. Apresentada por vereadores e recebido de diversos, não tivemos apresentação de matérias. Na ordem do dia, não tivemos apresentação de matérias. Palavra livre. A presidente registrou a previsão pelo artigo 119 do Regimento Interno da Casa. Averbou que cada vereador teria tempo de até 15 minutos para os seus pronunciamentos junto à tribuna. Após a chamada, utilizaram o espaço os vereadores na seguinte ordem: Marivone Secato Marasquim, Rosa Maria Camargo, Valcir Alvaristo, Gilberto Neves Paim e Giovanni Botega. Por não ter mais assuntos a serem tratados, a presidente declarou encerrada a sessão e convocou a próxima sessão ordinária para o dia 13 de julho de 2026, às 19 horas. Na sequência, houve uso da tribuna popular pelo senhor Francisco Marcos Jeremias, onde o mesmo fez uma breve apresentação dos candidatos inscritos ao processo de eleição suplementar ao Conselho Tutelar, bem como tratou de assuntos relacionados ao dia da referida eleição, que está agendada para o dia 10 de julho de 2026 junto à Câmara Municipal de Vereadores. Espaço aberto para discussão da ata que acaba de ser lida. Coloco em votação a aprovação da referida ata. Em regime de votação simbólica, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários tenham a bondade de se levantar. Declaro aprovada por todos a ata da sessão anterior. Hora do expediente. Expediente recebidos do prefeito. Solicito a leitura do ofício número 84 de 2026. Senhora Presidente e senhores vereadores, a administração municipal de Coronel Martins tem a honra de convidar os vereadores da Câmara Municipal de Coronel Martins para prestigiarem a Copa do Agricultor 2026, que será realizado no dia 26 de julho de 2026, na comunidade de Linha Caravaggio, interior do município. O evento terá início às 8 horas, reunindo agricultores, atletas, famílias e comunidade em geral, em um dia de integração, esporte, lazer e fortalecimento dos vínculos comunitários. Será uma grande satisfação contar com a presença dos nobres vereadores, fortalecendo a parceria entre os poderes executivo e legislativo, e demonstrando apoio às iniciativas que promovem o esporte, a integração comunitária e desenvolvimento do nosso município. Certos de podermos contar com sua honrosa presença, renovamos nossos votos de estima e consideração. Moacir Brizolim, prefeito municipal. Expedientes apresentado por vereadores. Solicito a leitura do requerimento número 04 de 2026. Autor, vereador Giovanni Botega. O vereador Giovanni Botega, integrante da bancada do Partido dos Trabalhadores, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Martins, apresenta a seguinte indicação: que o Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, realize estudos técnicos e viabilize a construção
de uma cozinha ampla, moderna e adequada junto à estrutura do campo municipal Rubro Oeste, destinada ao preparo e organização de alimentação durante a realização de eventos esportivos, bem como promova a retirada e a construção dos banheiros atualmente existentes em local mais apropriado, distante da cozinha, proporcionando melhores condições de higiene, segurança e conforto aos usuários. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo atender uma necessidade há muito observada junto à estrutura do campo municipal Rubro Oeste, local que frequentemente recebe campeonatos, torneios, competições e diversos outros eventos esportivos que reúnem atletas, dirigentes, voluntários e grande número de pessoas. Atualmente, a cozinha existente no local é extremamente simples, possui dimensões reduzidas e encontra-se totalmente fora dos padrões adequados para atender a demanda dos eventos promovidos. Além disso, o espaço destinado ao preparo de alimentos está praticamente integrado ao ambiente dos banheiros, situação que gera inúmeros problemas relacionados à higiene, à segurança sanitária, ao conforto dos usuários e à qualidade no atendimento aos participantes. É indispensável que o município disponibilize uma estrutura apropriada para o preparo das refeições e alimentos, garantindo condições dignas de trabalho às equipes responsáveis e maior segurança alimentar aos atletas e à comunidade que participa das atividades realizadas no local. Neste sentido, também se faz necessária a retirada dos banheiros da área atualmente ocupada, promovendo sua construção em espaço mais adequado e distante da cozinha, observando as boas práticas sanitárias e proporcionando uma melhor organização da estrutura do campo municipal. A construção de uma cozinha mais ampla e funcional permitirá atender com eficiência as necessidades dos eventos esportivos, facilitando o preparo e a distribuição de alimentos, além de valorizar o patrimônio público e fortalecer a realização de competições no âmbito municipal e regional. Os investimentos no esporte devem ser tratados com a seriedade que merece, pois representam muito mais do que momentos de lazer. O esporte promove saúde, integração social, qualidade de vida, incentivo às crianças e jovens, além de fortalecer o convívio comunitário. Por essa razão, é fundamental que o campo municipal Rubro Oeste receba investimentos estruturais urgentes, oferecendo um ambiente adequado, seguro e compatível com a importância das atividades esportivas desenvolvidas no município. Diante do exposto, espera-se que o Poder Executivo acolha a presente indicação e adote as providências necessárias para a execução desta importante melhoria, em benefício dos atletas de toda a população Coronel Martinense. Giovanni Botega, vereador proponente. Solicito a leitura da indicação número 10 de 2026. Solicito a leitura da indicação 11 de 2026. A bancada do Partido dos Trabalhadores, PT, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta ao plenário a seguinte indicação a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação: que o Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, providencie a implantação de redutores de velocidade no prolongamento da Avenida Getúlio Vargas, junto ao bairro dos Esportes. Justificativa: a presente indicação tem por meio objetivo reforçar a segurança viária no prolongamento da Avenida Getúlio Vargas, trecho que recebeu pavimentação asfáltica recentemente e que, em razão de seu acentuado declive, vem registrando a circulação de veículos em velocidades superiores às recomendadas para o local. Tal situação tem gerado grande preocupação entre os moradores, uma vez que o referido trecho é amplamente utilizado por pedestres, incluindo crianças, idosos e famílias que residem nas proximidades, aumentando significativamente o risco de acidentes. A instalação de redutores de velocidade contribuirá para disciplinar o tráfego, reduzir a velocidade dos veículos e proporcionar maior segurança, tanto aos motoristas quanto aos pedestres, prevenindo a ocorrência de acidentes e preservando a integridade física da população. Cumpre destacar que esta indicação representa uma reivindicação de diversas famílias e moradores locais, que solicitam providências do poder público diante da crescente preocupação com a segurança no local.
Diante da relevância da matéria, a bancada do Partido dos Trabalhadores solicita o apoio dos nobres vereadores para aprovação da presente indicação e, ao mesmo tempo, pede que a administração municipal dê a devida atenção a essa importante demanda, adotando as medidas necessárias para garantir mais segurança e tranquilidade aos usuários da via. Bancada do Partido dos Trabalhadores, proponente. Solicito a leitura do requerimento número 04 de 2026. Autores, bancada do Partido dos Trabalhadores. A bancada do Partido dos Trabalhadores, com assento na Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Martins, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer que seja, após apreciado e aprovado pelo plenário, encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Moacir Bresolim, prefeito municipal. Requer que o Poder Executivo informe oficialmente quais os motivos pelos quais as empresas vencedoras do processo público 10/2026, na modalidade concorrência, homologado em 26 de maio de 2026, ainda não iniciaram suas atividades ou não promoveram a ocupação efetiva dos barracões concedidos na área industrial do município. Que seja informado qual o estágio atual de cada concessão realizada, especificando nome das empresas vencedoras, barracão destinado a cada empresa, situação atual de cada processo de instalação, cronograma previsto para início das atividades. Caso a efetivação da concessão esteja condicionada à apresentação de documentos ou ao cumprimento de exigências administrativas por parte das empresas vencedoras, que sejam especificados quais documentos ou requisitos ainda estão pendentes, desde quando existe a pendência, quais providências foram adotadas pela administração municipal para regularização da situação, que seja esclarecido se existem entraves administrativos, jurídicos, técnicos ou estruturais que estejam impedindo a ocupação dos barracões e o início das atividades empresariais, que seja informado quais medidas estão sendo adotadas pelo município para agilizar a efetivação do processo e garantir que os empreendimentos iniciem suas operações o mais breve possível, que seja encaminhada cópia dos atos administrativos complementares praticados após a homologação do processo público número 10/2026, relacionados à formalização da concessão e instalação de empresas vencedoras. Justificativa. A bancada do Partido dos Trabalhadores apresenta o requerimento no exercício de sua função constitucional de fiscalização dos atos administrativos público e atenção ao interesse público envolvido na utilização do patrimônio municipal. Conforme consta no portal da transparência do município, foi realizado o processo público 10/2026, na modalidade concorrência, destinado à concessão de uso de 3 barracões localizados na área industrial de Coronel Martins, tendo ocorrido a abertura das propostas em 2 de março de 2026 e a homologação do certame em 26 de maio de 2026, com a definição de 3 empresas vencedoras. Entretanto, transcorrido o período considerável desde a conclusão do processo licitatório, observa-se que os barracões permanecem sem a efetiva ocupação e sem o início das atividades empresariais anunciadas, situação que gera questionamentos por parte da comunidade e dos representantes do Poder Legislativo. A implantação da área industrial e a construção dos barracões públicos representam investimentos significativos realizados com recursos da população, tendo como finalidade incentivar o desenvolvimento econômico, atrair investimentos, ampliar a arrecadação municipal e, principalmente, promover a geração de emprego e renda para os munícipes. Além disso, é de conhecimento público que existem empresários interessados em investir e expandir suas atividades em Coronel Martins, com potencial de geração de empregos diretos e indiretos, com fortalecimento da economia local e valorização da produção regional. Desta forma, torna-se necessário que a administração municipal esclareça os motivos da demora na efetivação das concessões já homologadas, informando quais obstáculos ainda persistem e quais providências estão sendo adotadas para garantir que os objetivos do processo sejam efetivamente alcançados. A pronta instalação das empresas beneficiadas representa uma importante oportunidade para impulsionar o desenvolvimento econômico do município, ampliar as oportunidades de trabalho para a população e assegurar que os investimentos públicos realizados na área industrial cumpram sua finalidade social e econômica. Vereadores da bancada do Partido dos Trabalhadores proponentes.
Expediente recebidos de diversos. Não tivemos apresentação de matérias. Para a ordem do dia. Conforme artigo 111 do Regimento Interno da Casa, solicito ao secretário administrativo para proceder à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Gilberto Neves Pai. Presente. Vereador Giovanni Botega. Presente. Vereador João Davi Dutra. Presente. Vereador Luiz Carlos Savi. Presente. Vereadora Marivone Secato Marasquim. Presente. Vereadora Rosa Maria Camargo. Presente. Vereador Valcir Alvaristo. Presente. Vereador Valdecir de Souza. Presente. Vereador Volney Botega. Presente. Todos presentes, senhora presidente. Declaro aberto o processo de votação ao requerimento número 04 de 2026, apresentado pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Espaço aberto para discussão. Então, a gente pede o apoio dos demais colegas vereadores para a aprovação desse requerimento, porque surgiu várias perguntas que a gente não tem as respostas, porque que os barracões ali da área industrial ainda estão sem utilização, né? E a gente fui atrás de informação, soube que foi feito um processo de licitação. Houve empresas que participaram desse processo, houve ganhadores, e essas pessoas pedem agilidade para elas poderem estar mudando para cá, né, e colocar em funcionamento a sua fábrica, mas daí estão encontrando dificuldade com relação à burocracia e, enfim, está parado os processos ali na prefeitura, e a gente pede informações a respeito disso para que seja feito o que tem que fazer e que eles possam estar vindo utilizar os barracões, já que foram ganhadores do certame, né? Continua em discussão. Só queria complementar aqui que a companheira falou. Para mim, bastante pessoas vieram me perguntar a respeito desses barracão aí, porque bastante gente está indo fora trabalhar. E daí, se alguma empresa colocar para funcionar ali, vai ajudar para as pessoas trabalhar aqui no nosso município. Continua em discussão. Lembrando também, né, era mais um item do plano de governo do seu Moacir, né? A fazer mais barracões na área industrial. Mas a gente pede, né, que sejam colocados em funcionamento, pelo menos esses que já estão construídos, né, já é alguma coisa, né? Sem mais, submeto ao processo de votação simbólica. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados. Os contrários, façam o favor de se levantar. Aprovado por todos. Declaro aberto o processo de votação à indicação número 10 de 2026, apresentado pelo vereador Giovanni Botega. Espaço aberto para discussão. Boa noite a todos. Pediria o apoio dos demais colegas vereadores aí para aprovação da indicação que foi feita aí. Sem mais, submeto ao processo de votação simbólica. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados. Os contrários, façam o favor de se levantar. Aprovado por todos. Declaro aberto o processo de votação à indicação número 11 de 2026, apresentada pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Espaço aberto para discussão. Também, né, peço apoio na aprovação dessa indicação, que é uma demanda dos moradores ali da rua, do prolongamento da rua Getúlio Vargas, que a gente conhece mais como o Morro, no bairro dos Esportes, e é uma demanda assim bem importante e necessária, porque como é declive, os carros descem muito embalados, se torna perigoso, né? Mas assim, né, eu deixo claro para a população, para quem pediu para mim, para nós, enquanto bancada, fazer a indicação, que a gente está fazendo, né, a nossa parte, mas que, infelizmente, a execução
da lombada é por conta do executivo, né, do prefeito. Continua em discussão. Isso é muito importante deixar bem claro mesmo para a população, que eles cobram a gente. Por mais que às vezes o prefeito vai demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos para fazer, mas eles cobram a gente para a gente estar fazendo as indicações. Então, se ele fazer, fez; se não fazer o nosso papel, que a indicação nós estamos fazendo. Continua em discussão. Sem mais, submeto ao processo de votação simbólica. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados. Os contrários, façam o favor de se levantar. Aprovado por todos. Palavra livre. Terminada a ordem do dia, passamos à palavra livre para a chamada dos vereadores, conforme previsto no artigo 119 do Regimento Interno da Casa. Cada vereador terá até 15 minutos para seu pronunciamento. Fica com a palavra o vereador Giovanni Botega. Concede a palavra, senhora presidente. Concedo. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas vereador, Fabiano, as pessoas que estão nos acompanhando aqui hoje na casa. Meu boa noite a todos, as pessoas que nos acompanham de suas casas, né, nas redes sociais. Meu boa noite a todos. Então, hoje o que me traz aqui na tribuna, né, foi a indicação que foi feito aí no campo municipal Rubro Oeste, né, onde que todos os anos sai o campeonato de futebol de campo, né, já foi palco de jogos regionais, né. Então, também já foi feita a Copa do Agricultor, em alguns anos atrás, né. Hoje participam ali os veteranos, tem os Pelezão, que hoje também estão ocupando aquele espaço, né. Ali a minha indicação foi na questão da cozinha, né. Eu acredito que essa administração executar, né, a própria Secretaria do Esporte e conversar ali a respeito com a administração, a respeito de estar fazendo uma cozinha mais ampla aí para estar atendendo melhor as pessoas que vão fazer o alimento, né. Vai ficar mais com mais higiene, né, onde também tem um banheiro próximo à cozinha, né. A gente não tem um lugar adequado, não é um valor, eu acredito que não é um valor muito alto, né, para estar fazendo essas adequação aí, né, para estar atendendo melhor as pessoas, e as pessoas que estão fazendo a alimentação com certeza vão se sentir mais bem, né, porque em lugar aberto assim é bem complicado, né. Pode também estar fazendo uma churrasqueira adequada ali, né, porque as pessoas a gente sabe que tem, né, mas pode estar fazendo uma mais grande, uma melhor, né, que com certeza vai atender a demanda aí das pessoas que ocupam esse espaço, né. A gente sabe que nos campeonatos municipal eles dão a copa para cada equipe inscrita, né. É uma coisa boa que eles fazem, né, nessa questão, mas muitas vezes pessoas da equipe, quando vai organizar, não tem um lugar bom para se trabalhar numa alimentação. Então isso eu peço aqui à administração, né, que com certeza muitas pessoas que gostam do esporte, muitas pessoas que vão para lá no campo, né, o próprio Rubro Oeste também muitas vezes já vi fazer as alimentação lá, né. Então vai atender muito melhor o nosso povo aqui de Coronel Martins, né, um investimento que com certeza só tem a ganhar, né. Também falo aqui a respeito da indicação que foi feita em nome da bancada, né, a questão das lombadas, né, na rua Getúlio Vargas ali, né, que com certeza a gente aqui faz o papel, né, que nem a vereadora falou, né, só que
quem executa o serviço, quem manda fazer é o executivo, né? A gente aqui faz o papel das indicação, né? Que a demanda da população, né? E a gente faz a nossa parte fazendo as indicação, cobrando aqui para atender, para ter mais segurança, né? Num trânsito, né? A gente sabe que na própria rua principal aí também já foi feita algumas indicações há vários tempos atrás, né? A gente quer evitar que dê algum acidente. A gente sabe que no dia a dia isso pode estar acontecendo em qualquer município, né? Tendo lombada. E se não tendo, facilita mais ainda um acidente, né? Então, a gente faz a parte aqui como vereador de estar cobrando o executivo, né? Porque muitas pessoas, muitos moradores não têm a voz de estar falando, né? A gente está aqui representando essa população, então a gente faz o papel aqui e deixa aí a administração que executa essa indicação, né? Que eu acredito que é muito importante as indicações, os requerimentos que a gente faz aqui. Sempre os 9 vereadores até hoje que eu estou aqui foram a favor, né? Indicação que fizemos em nome da bancada, que eu fiz em meu nome. Então eu acredito que quando a gente leva uma indicação à administração é de muita importância, né? A gente está aqui para cobrar que faça um serviço, né, melhor e atenda a nossa população da melhor forma possível. Então eu quero aqui agradecer a presença de vocês, as pessoas que nos acompanham de suas casas, e tenham uma ótima semana e muito obrigado. Fica com a palavra o vereador João Davi Dutra. Concede a palavra, senhor presidente. Concedo. Quero cumprimentar aqui a senhora presidente, os colegas vereadores e os que nos assistem de casa e estão assistindo aqui. Meu boa noite a todos. O que me traz à tribuna hoje é sobre uma questão aí de um projeto que, né, nós estivemos votando sobre as horas máquina, que daí a gente está recebendo cobrança que foi divulgado aqui, que foi sido o valor de dos R$190 a hora do trator de pneu. Mas esse trator de pneu ele vai ter um desconto de 50%. Deixar bem claro para a população. Trator, todas as máquinas aqui, o trator esteira vai ser 400, que nem foi falado aqui, a gente recebe a cobrança, vai ser tudo 50%. E falar aí, né, que esses projetos já vêm sendo votados. 2017 foi tocado de aumentar as horas, 2021 teve de novo. Tudo isso aí é uma coisa. Tem população, às vezes nos entende, às vezes interpreta mal, né? Às vezes vem aqui e falo só o valor X, mas nesse valor aí tem o rebate. E deixar aqui à minha disposição, se a pessoa que tem alguma população e tem alguma dúvida, que chegue até nós temos o projeto na mão, podemos estar levando até o prefeito e tudo isso será esclarecido. E o mais, muito boa noite a todos. Fica com a palavra o vereador Luiz Carlos Sávio. Concede a palavra, senhor presidente. Concedo. Quero cumprimentar a senhora presidente, senhores vereadores, cumprimentar todos que estão assistindo a nossa sessão aqui. E também quero cumprimentar todos que estão assistindo em suas casas aí, a nossa sessão aqui. Aí assistindo via online aí. Também quero falar um pouco sobre o projeto que nós aprovamos na última sessão aí, que está bastante polêmico. Estão querendo jogar nós contra o povo, mas não adianta querer jogar nós contra o povo falando que vindo aqui mentir na tribuna que está cobrando uma quantia cheia, né? Então não resolve o problema. Que
aí tem muita gente que está acreditando uma coisa, mas não é tudo que estão falando, né? Também a justificativa porque nós votamos esse projeto que teve que aumentar, é uma determinação do Tribunal de Contas do Estado, que eu quero só ler o artigo aqui da decisão. Conforme decisões desse Tribunal de Contas de prestação de serviços pelo poder público, prestação de serviços pelo poder público através de maquinários próprios ou contratados a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ou propriedade privada. Somente é admitida quando houver remuneração à entidade pública prestadora de serviço, com base em tabela de preço aquânime. Quer dizer, a tabela aquânime quer dizer valores da região. Para interessados ainda que em programas de apoio ao desenvolvimento econômico, sobre pena de afronta aos princípios da impessoalidade, isômonia entre os potenciais beneficiários e possível caracterização de ato de improbidade administrativa, se descumprir a lei. Então, o prefeito está sujeito a improbidade administrativa se não cumprir a lei. E se continuar essas, aí vamos torcer para que o Tribunal de Contas não, daqui a pouco não, por causa dessas cobranças, daqui a pouco cai nos ouvidos do Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas já tem lugares que acontece de não autorizar mais fazer serviço para os agricultores. Aí eu quero ver quem que vai disputar, aí quem que vai ser o culpado? Vai ser o culpado quem faz esses comentários. Aí, então, só para vocês terem uma noção, 2025, só para o valor, a prefeitura, o município gastou 2,9 milhões com a agricultura, 2,9 milhões, e o que entrou de volta, 317 mil reais, e a prefeitura gastou 2,9 milhões, então são 2.683.000 reais, 2.683.583 mil de dinheiro que a prefeitura investiu na agricultura. E tem aí uns caras que foram, cidadão aí que foram ex-vereador falando em rede social, que a prefeitura tem dever de ajudar o agricultor, mas não está ajudando. Eu sei que tem que ajudar, mas se investiu só em 2025 mais de 2,5 milhões na agricultura, e o retorno 2.900.000, mas retornou só 317. Esse restante, então, dá em torno de mais de 200 mil reais por mês, só investimento na agricultura. Então, isso é para ter uma base como a prefeitura, a administração está pensando no povo. Está pensando no povo, não adianta. E não é todos esses valores aí, que nem o companheiro vereador Davi falou, não é todo esse valor que estão falando aí. O povo estão fazendo o povo entender uma coisa e a outra. Para ter uma noção, eu era vereador em 2017, aumentou 500% a hora máquina, de 10 para 50 reais. Então veja bem, de 500% de aumento em 2017. Então essa vez não aumentou, bem menos que em porcentagem que isso. Então isso aí não adianta querer colocar uma coisa na cabeça, jogar os vereadores contra o povo. Que nós tivemos que fazer o que teve que ser feito. Agora não adianta ir lá e votar contra e depois querer falar de santinho, não. Fica bem mais feio quem votou contra os projetos no passado, contra o projeto do Fundeb, que é o fundo de todos os recursos que vêm para a educação, não votaram contra, mas se absteram na votação.
que está marcado, que inclusive eu era presidente da Câmara, foi aprovado por 4 votos a favor e 5 abstenções. Expliquem isso para o povo, que muita coisa que o povo não sabe. Outra coisa, votaram contra o projeto do Cisamosc. Isso aí, eu acharia, isso que é uma coisa que tem que ser votada. Agora, reprovar projeto sobre que custeia toda o Cisamosc, que é a convênio da saúde do município, eu votei a favor, mas foi reprovado. Depois não adiantou, tiveram que pedir de volta o projeto porque o povo caiu em cima, né? O povo caiu. Nós, nem que queira pedir, nós não tem como, porque tem que ser aumentada as horas. Tem que ser aumentada porque é determinação do Tribunal de Contas. Senão daqui a pouco vai acontecer que não vai nem poder fazer um serviço mais para ninguém, nem fazer um buraco para enterrar uma vaca. Então, será que é isso que esse povo quer para o nosso município? Eu acho que não, né? Nós temos que prestar serviço de qualidade. Então, e é o que está sendo feito. Tanto falam que na administração, da administração de 2017 a 20, não colocaram uma pedra de calçamento na cidade. Então, e agora que todos os investimentos que estão sendo investidos, tudo o trabalho, que não vem, então falam que vem de fora, vem, claro que vem, recurso vem, mas se não tiver quem vai buscar, não vem. Não tiver quem bata em cima, não vem. Também tem que... Veio do partido, dos trabalhadores, veio bastante, tem que reconhecer, o que está certo, agora o que está errado. Então é assim, ó. Também quero falar outro assunto, que é a rua Florianópolis, está sendo feita, já foi licitado, vai ser feita, mas não tem nada com a emenda que era para ser feita da deputada Luciane Carminati, vai ser usado em outra coisa, porque não foi pedido mudança de objeto para mudança, não está sendo feita, vai ser feita com o programa Santa Catarina levado a sério, com o dinheiro do programa Santa Catarina levado a sério. A emenda de 200 mil da Luciana Carminati vai ser usada em outra coisa, porque se fosse usado nessa rua, a rua no total custa 865 mil reais. Aí 200 mil ia vir para 675. Aí a prefeitura ia ter que dar 665 mil de contrapartida. Então por isso que foi mudado. Aí vai ser feito com o programa Santa Catarina levado a sério, e vai ser feita uma outra rua que um valor mais baixo que esse mesmo valor. Mas vai ser usado em outra rua, certeza. Mas essa rua Florianópolis não vai ser feita com essa emenda da deputada Luciana Carminati, para ficar bem claro. Obrigado, senhor presidente. Fica com a palavra a vereadora Marivone Secato Marasquim. Até o término da minha fala, passo a presidência ao vereador senhor Gilberto. Cumprimento meus colegas vereadores, funcionários da casa, os que nos assistem presentes nesta casa hoje e os que nos assistem através das redes sociais. Então, sobre os projetos tanto da agricultura quanto das horas máquinas, eles deram entrada no ano passado, no mês 7, 14/7 de 2025, tramitaram por esta casa, foram apreciados por todos os vereadores. Os dois projetos, eles foram estudados pela administração com base nos valores cobrados nos municípios vizinhos e também foi passado pelo Conselho da Agricultura. O Conselho da Agricultura teve acesso aos projetos
e tiveram o estudo dos mesmos e decidiram, por então, aprovar. Foi passado pelo projeto da agricultura, pelo Conselho da Agricultura, os 2 projetos. O projeto da agricultura, ele foi para a votação primeiramente. Eu fui uma das vereadoras que, porém, por não votar, por estar no cargo de presidente e não poder votar, fazer uso do voto só no caso de empate, mas também faço parte, estudo dos projetos, eu fiz a emenda de 5 hectares para 7. Essa emenda, no entendimento da maioria, não foi aprovada. Ela manteve 5 hectares. Cada um tem o seu entendimento e o direito do seu voto. O projeto das horas máquinas também teve emendas, principalmente no valor, principalmente das máquinas ocupadas pelos agricultores. Então, essas emendas, também fui uma das vereadoras que propus a emenda. Todos da bancada do PSD e o Davi foram favoráveis, e os demais vereadores também foram favoráveis da bancada do PT com a emenda. Agradeço a todos. Porém, o projeto, então, ele passou aprovado. Aí, assim, eu digo assim, passou, faltando ainda alguns quesitos para fazer algumas emendas que contribuiria e ajudaria mais a população, mas principalmente os agricultores. Passou abatida por mim, mas nós temos 9 vereadores aqui. Ninguém conseguiu perceber, vereadores também já de outros mandatos. Então, são coisas que acontecem. Não é falha, é humano cometer essas falhas, né? Mas não vale a pena nós ficar aqui criticando uns aos outros. Eu acho que no momento que os projetos vêm da administração, a gente tem que trabalhar em conjunto e tentar ver os pontos que dá para ser feito mudanças e ser feito por todos. Hoje também estive conversando com o pessoal lá da administração e principalmente o Laude, que ele cuida mais da parte ali de meio que questão ali de horas, máquinas, da questão dos hectares, tudo mais. Eles, no momento, ele me passou assim que um estudo prévio ainda não está finalizado. Eles vão finalizar mais para frente aonde será encerrado todo o processo de cobrança e da parte da silagem do cedo quanto do tarde. Mas com até 5 hectares, ele me passou que até o momento 80% dos agricultores foram contemplados com 5 hectares. Os outros 20% é que tiveram a mais dos 5 hectares. Tiveram horas a mais. Então, assim, eu vejo que questão a administração, ela precisa, sim, incentivar e ajudar o agricultor, mas ela não pode dar tudo também. A gente vê por a gente em casa, né? A gente gostaria de ter tudo, de proporcionar tudo para a família, mas não é possível. Então, peço à administração, peço a todos os vereadores, para que nos próximos projetos a gente seja um pouquinho mais humano, que a gente sente, que a gente converse e esteja um entendimento para o melhor por Coronel Martins. Meu muito obrigado, boa noite a todos. Fica com a palavra a vereadora Rosa Maria Camargo.
cumprimento a presidente dessa casa, os colegas vereadores, Fabiano, os demais servidores que estão aqui, enfim, todas as pessoas que estão aqui e também quem está nas suas casas. Então, eu subo a essa tribuna. Vamos por partes, né? Fui chamada de mentirosa aqui, mas, assim, a gente entende, né, que o desespero está grande. Por quê? Porque a pressão popular está grande também. A gente já errou aqui nessa casa, como eu falei na minha fala, muito, né? Só que a gente teve a coragem de assumir o erro e corrigir. Sim, nós erramos, mas a gente corrigiu o erro a tempo e deu tudo certo. A gente não fica colocando a culpa nos outros, tirando o corpo fora. O voto é livre, cada um vota como quer. Um vereador mesmo falou aqui nessa tribuna, eu não tenho... Eu voto, meu voto é esse, e depois o povo que decida na urna. Então, por que o desespero? Porque eu não estou entendendo, sinceramente. Não estou entendendo. Mas, agora eu não admito vir aqui falar que as coisas que eu estou mentindo. Porque na lei ficou R$400 a hora do trator de esteira. Ficou R$400 a hora do rolo. Se tem desconto, ok. Mas do jeito que está, quem garante que os agricultores vão ganhar desconto? O rolo que tem está tudo errado. E não querem que a gente fale, que a gente cobre. Mas que ficou 400, ficou. A lei é essa, o valor final ficou R$400. E eu não falei de desconto, eu falei o valor que ficou total na lei. Que bom que tem desconto, ótimo. Mas eu quero ver se vai ter garantia desse direito. Porque são tantos direitos que estão sendo tirados do nosso povo aqui de Coronel Martins. Então, eu, né, não vou mais falar isso. E meu voto foi contrário. Mas, sim, eu vou me defender. Porque a pressão vem porque os vereadores aprovaram. Muita gente não sabe quem votou a favor e quem votou contra. Então, posto vídeo, uso as redes sociais e falo, né? A gente tem que falar, tem que se defender, né? Estamos aí para discutir, para debater. Então, era isso, né? Dessa parte das horas máquinas, da minha parte, está encerrado, né? Eu não vou mais discutir, né? Já votaram, já aprovaram um aumento até de 120%. Então, está aprovado, né? Agora, o certo seria mesmo fazer igual nós fizemos, né? Chamar o projeto de volta. Chamar o projeto de volta. Que Ministério Público? Tribunal de Contas? Claro que dá improbidade administrativa. Mas tem que cobrar o que já estava naquela lei de 2021, o reajuste anual, o reajuste justo, não abusivo. Aumento abusivo foi feito. Então, não tem nada que tribunal, que Ministério Público, o quê? Prove. Que é eles que estão cobrando que tem que aumentar 100%, 120%. E não é dar tudo para os agricultores. A gente quer que sejam justos. Falaram no plano de governo, não sei se todos lembram, mas eu lembro, eu tenho o plano de governo e vou falar muito no plano de governo, Moacir e Leu. Onde que o programa Porteira Dentro. Se executasse esse programa, se fizesse uma lei municipal do programa Porteira Dentro. Porteira dentro de impostos, né? Onde é que está o programa, gente, para ajudar nossos agricultores? Ajudar, não judiar. Estão fazendo uma judiação com os agricultores. Mas está feito, né? Fizeram. Tem a faca e o queijo na mão e estão fazendo, em vez de usar isso a favor da população, estão fazendo isso para castigar o nosso povo. E da parte ali da rua Florianópolis, 200 mil reais de emenda da Luciana Carminati veio para a rua Florianópolis. A gente até tentou conversar para mudar,
né? Sim, sentamos, tentamos, mas não dava mais tempo. Aí nós ia perder o recurso. Daí ia ficar para o ano que vem. Então, ficou do jeito que estava. O ofício foi encaminhado pedindo emenda para a Rua Florianópolis. E não dava mais para mudar o objeto, porque ia ter que começar do zero, que o empenho já estava feito para a rua. Porque eles pediram esses 500 e poucos mil aí que diz que vai vir, né? Não sei, porque é governo do Estado, ano eleitoral, sabe como é que é, né? Mas os 200 mil da Luciana veio para a Rua Florianópolis, e está na conta. Dia 29 de junho foi depositado. Agora, se vão usar para a Rua Florianópolis, aí já não sei, não posso dizer nada. Porque daí, o que a gente trouxe até hoje de emenda, infelizmente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem, bem claro. Os 150 mil da Luciana Carminati, que foi colocado lá no múltiplo uso, né, que está lá. Quebraram, está lá o jeito que está, que tem vídeos, só estragaram as coisas, só derrubaram. E está parado. Então, 150 mil, que se eu soubesse que ia ser tamanha incompetência assim, nós não tinha pedido para colocar lá. Daí tinha colocado no esporte, tem tantas pastas que precisam de dinheiro. Não, a gente trouxe porque a gente pensou nos nossos idosos, né? Para arrumar o espaço, organizar lá, para ter um lugar para fazer os eventos do município. Mas olha a situação que está lá hoje. Aonde que foi parar os 150? Sumiu. Agora, os 200 mil também querem dar um jeito? É muita coisa assim, rolo. Coisa que começa ou não termina. É tudo enrolado, é muita enrolação e muita pouca coisa concretizada. Transparência, zero. Zero de transparência. Então, assim, a indignação, vou continuar falando, e não venham levantar a voz aqui para mim, porque eu não tenho medo. E eu encaro, tenho coragem, porque eu falo a verdade. E eu, como tem Deus no céu, o que eu faço é pensando no nosso povo, em ajudar. E eu quero ver esse município ir para frente. Muito obrigada. Fica com a palavra o vereador Valcir Alvaristo. Concede a palavra, senhora presidente. Concedo. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas, Fabiano, demais servidores da casa, pessoal que nos assiste aqui presencialmente e quem nos assiste pelas redes sociais. Então, a minha fala hoje também vai ser sobre esse projeto das horas máquinas. É um projeto polêmico, mas assim, queria me dirigir principalmente hoje aos agricultores. Começando a falar sobre o Tribunal de Contas do Estado. Então, para que a gente consiga se esclarecer melhor. O Tribunal de Contas do Estado é um órgão externo que tem por finalidade fiscalizar as contas da prefeitura. Então, quando eles encontram alguma irregularidade nas contas, eles notificam o prefeito para que seja feito um reequilíbrio nessas contas. Aí o que o prefeito faz? Faz um projeto de lei e manda para esta casa. Aqui eu tenho 3 projetos de lei. O que esses projetos de lei têm em comum? Um votado em 2017, outro votado em 2021 e agora 2026. Todos os projetos foram aprovados. Então, assim, o Tribunal de Contas, a vereadora falou que o Tribunal de Contas não tem nada a ver. Nesse projeto de 2017, tem um TAC, está aqui. Eu tenho o projeto aqui, se alguém quiser ver, depois é só me procurar. Ele está disponível ali aqui na Câmara para todos os nossos munícipes de ver.
tem um TAC, um termo de ajuste de conduta assinado pelo então prefeito Ademir, né, do Partido dos Trabalhadores, para fazer um reequilíbrio nessas horas máquinas. Eles estão falando que o nosso é um tarifaço, o deles também foi um tarifaço, porque de R$10 a hora foi para 50. R$50 em 2017 também era bastante dinheiro. Concordo que tinha uma defasagem, mas aí falar do nosso aumento é fácil. Teriam que vir, né, fazer uns pronunciamentos sobre isso também. Então, de 10 foi para 50, foi feito algumas emendas, né, mas esse projeto foi foi aprovado por todos. O projeto de 2021. Esse projeto de 2021, então, a nossa oposição aqui tinha maioria de vereadores. Esse projeto veio, então, assim, você agricultor, não pense que eles estão preocupados com vocês. Eles estão preocupados em fazer politicagem, em jogar nós, vereadores, que votamos o projeto agora contra vocês. Se realmente estivessem preocupados com vocês, teriam reprovado esse projeto, então. Tinha a maioria, por que não... Era só simplesmente reprovar? Esse projeto de 2021, ele saiu de 50 para R$100 a hora. Então, aí também teve um aumento de 100%. Fizeram algumas emendas e tal, mas foi aprovado. Agora, né, falar do projeto aqui de 2026. Como a vereadora Marivone falou, conversamos, adiamos o que deu, fizemos uma emenda para baixar, seria um valor mais alto, mas fizemos uma emenda ali para baixar, para ficar de acordo com o valor que a gente achou aqui na nossa região. Votamos, eu assumo a minha parcela de culpa nessa votação. Toda vez que você mexe no bolso de alguém, as consequências vêm. Sempre falam, né? Mexe no bolso do pessoal para você ver. Então, assumo a minha parcela de culpa, mas esse projeto precisava ser votado. Como o vereador Luiz falou aí antes, eu vou falar em números, vou arredondar números. Vamos supor que foi gasto em 2025 3 milhões na agricultura. E a nossa arrecadação foi 400 mil dos agricultores. Aí daqui um pouco o Tribunal de Contas vai vir ali falar para o prefeito, ele tira o dele, ele manda o projeto para nós. Aí o Tribunal de Contas vai vir em cima de quem? Dos vereadores. E como que eu vou explicar para o Tribunal de Contas que eu votei contra um projeto para fazer um reequilíbrio de contas? Qual que é a minha justificativa para falar para eles que eu não aprovei um projeto por causa que simplesmente me deu na telha que eu não precisava votar? Então, assim, nós aqui, a nossa casa de lei. Nós temos que seguir as leis que são impostas para nós. Acredito que cada vereador que está aqui, que já votou esse projeto, os vereadores que estão aqui, de uma certa forma, já votaram esse projeto de aumento das horas máquina. Eles votaram com dor no coração, porque eles sabem o esforço desse pessoal, desses agricultores. Eles sabem a dedicação. A maioria trabalha com vaca de leite. É um trabalho de segunda a segunda. Mas, assim, nós temos que seguir o que a lei nos determina. E, infelizmente, tem horas que a gente precisa fazer isso. Então, assim, tentei falar devagar para ser o mais claro possível. Espero, né, ter contribuído aí com nossos agricultores, que se ficaram com alguma dúvida sobre o projeto que nós votamos, ou esses outros aqui que eu falei, que me procurem, eu mando esses documentos, ou mostro, se preferirem. Então, assim, mais uma vez, né, fico à disposição de todos. Meu muito obrigado.
Fica com a palavra o vereador Valdecir de Souza. Concede a palavra, presidente. Concedo. Senhora presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui a todas as pessoas que estão nos assistindo. Para contribuir com a vereadora aqui, quero agradecer a todos os que votaram na nossa indicação aí para fazer o quebra-mola lá, o redutor de velocidade, e também agradecer que votaram também no requerimento nosso ali. Esse requerimento aí, muitas pessoas me cobraram, que há muito tempo já foi prometido que se ia instalar empresa aqui no nosso município, e bastante gente está cobrando porque que não foi nenhuma empresa está se instalada ainda nesse momento. Já fazem praticamente 5 para 6 anos já de mandato do seu Moacir, então, e até agora nenhuma empresa então que colocou algum negócio ali naqueles baracão. Mas a gente, que nem eu falei de antes, a gente, como tô vereador, estamos fazendo a nossa parte. O que a população nos cobra, temos fazendo os pedidos aqui. Se vão fazer, daí já não é mais compromisso do vereador. Mas nós, quanto vereador, vamos fazer e vamos cobrar e vamos pedir de forma que a população nos cobrar. Também quero fazer minha defesa aqui a respeito da questão dos projetos que foram negados no passado. Que, como diz a vereadora, eu assumo minha culpa. Na época, votamos contra uns projetos, mas tivemos a dignidade de pedir de volta o projeto. A população em nenhum momento ficou desassistida por causa daquilo, ficou 30 dias e ninguém morreu e não teve problema nenhum na questão do projeto que nós votamos contra do Cislamosque, e depois nós pedimos de volta. Também queria dizer que o vereador falou que nós estamos fazendo politicagem a respeito do projeto. O senhor vereador, seria a única pessoa que não podia falar isso daí, porque mais politicagem que o senhor fez com esse projeto na época que o senhor era secretário, rapaz do céu, aquilo sim era politicagem. Também o vereador Luiz também falou a respeito dos projetos que nós votamos contra. Só que ele falou só dos que nós votamos contra. Que eu estou no 3º mandato e ele também está no 3º mandato. E na época o prefeito Madela mandou uns projetos aqui na Câmara. Um para colocar as placas solar, que tem até hoje o lote comprado ali em cima, na virada do asfalto, para colocar as placas de energia solar. Votaram contra, não quiseram. Hoje a luz aqui do município, vocês estão pagando, por exemplo, 10 mil reais, hoje praticamente ia pagar 1.000, 2.000 reais, e quanto não ia economizar? Mas votaram contra também. A questão do britador também, meu Deus do céu, na época ia ser o final do mundo comprar um britador. Votaram contra também na época do Madela. Tem até hoje o britador funcionando, fazendo cascaio, estão levando para as pessoas, quando querem levar ainda, mas estão aproveitando do britador que a Madela comprou. Então tem coisas que falar dos outros às vezes é fácil, mas eu assumo minha responsabilidade e digo assim para vocês: façam que nem nós fizemos, erremos, mas assumam a culpa e peçam o projeto de volta para os agricultores não pagar esse valor. Concordo que vocês falaram que tem o desconto, mas de 200 foi para 400. Então, se ele pagava 100, vai pagar 200, não vai pagar mais os 100. Então, tendo desconto ou não tendo, foi para 400 reais o valor normal, sim. Muito obrigado, senhor presidente. Fica com a palavra o vereador Volney Botega. Dispensa a palavra. Fica com a palavra o vereador Gilberto Neves Paim. Concede a palavra, senhor presidente. Concedo. Quero cumprimentar aqui a senhora presidente, em seu nome, demais colegas vereadores aí.
pessoal que nos assiste aqui na presença e também para quem nos assiste pelas redes sociais. Então, quero falar um pouquinho sobre essas horas máquinas também. Como houve algumas falas nas redes sociais aí, que deixou a cabeça dos nossos agricultores meio embaralhada, então quero aqui apresentar como que ficou a tabela de preço para os nossos agricultores. Peço ao colega lá que coloque a planilha aí no nosso telão. E vou passar aqui como que ficou, então, as horas. Então, aqui para tratores de pneu com equipamentos diversos, ficou 190, como todo mundo falou aí. Os agricultores vão pagar R$ 95. Isso para quem tem até 25 hectares de terra. Trator de esteira, também, como já foi falado aí, R$ 400. Os agricultores pagarão R$ 200 também para até 25 hectares. Motonivadora seria a patrola, R$ 400. Também ficou no projeto. O agricultor pagará, se usar, R$ 200. Pá carregadeira. Ficou, então, R$ 200 no projeto. O agricultor pagará R$ 100. Até 25 hectares também. Esse do mesmo modo para todas as horas. Retroescavadeira. Que alguém falou aí também que tinha ficado R$ 220. Ficou R$ 200 no projeto. O agricultor pagará R$ 100. Escavadeira hidráulica, 380 no projeto. O agricultor pagará 190. Então, esses são os valores que o agricultor pagará. Com uma limitação na silagem, que o agricultor até 5 hectares pagará os 95, no caso, para o agricultor entender aí como é que ficou. Se o agricultor fazer 6 hectares, ele pagará 5 hectares R$ 95 e 1 hectare, que é o que passar das 5, R$ 190. E aí que foi falado que como que esses agricultores vão ter a certeza que vão receber isso aí. Eu acho que o projeto ele é baseado em lei, né? Então, se tem a lei para se cobrar, também o agricultor pode usar a lei para receber esses valores aqui, esses descontos. E também na planilha aqui, para os agricultores entenderem como que foi feito, chegada a esses valores, tem os municípios aqui vizinhos, todos os valores que eles cobram aqui, foi baseado nesses valores para a gente ficar mais ou menos parecido para chegar a esses valores. Então, fala-se aí em preço abusivo, eu não vejo essa questão assim. Eu acho que ficou equilibrado os agricultores, que sempre foi feito esses aumentos aí, no passado também, e a gente sabe que é recurso público, é recurso do povo que é repassado, a gente sabe que todos os setores são. Saúde, educação, esporte. Então, a administração precisa ter esse equilíbrio, por isso que bom que fosse que não precisasse cobrar nada, né? Mas, infelizmente, tem que ser cobrada alguma coisa. Eu não acho que ficou assim abusivo, porque comparando os demais anos aí, ficou dentro do aumento sempre que foi feito. Eu não sei onde é que
que aí nós, nessa vez que aprovamos esse projeto e cometemos quase um crime, que nem foi falado. Não entendo. Realmente, não sei se eu sou inexperiente ainda nessa situação, mas não me entra na cabeça que foi um ato que nós fizemos aí sem pensar. Eu acho que não. O projeto foi estudado. Não vejo, sim, votação nenhuma que ficou fora do que sempre foi feito. Então, não vejo, assim, questão de pedir projeto de volta. Eu acho que ficou dentro do que sempre foi feito. Os agricultores, a gente sabe que a fase não é boa, mas tudo teve aumento, né? Infelizmente, claro que os preços dos nossos produtos que não acompanham, não sei por quê, que às vezes falta uma política mais participativa do nosso presidente, talvez, que o agricultor deveria receber mais pelos seus produtos, talvez não, hoje não estariam aí defasados como estamos, porque eu também sou agricultor, eu sei como é que as coisas andam. Aí também foi se falado que não teve aumento, aí sobre óleo diesel, até eu fui atrás de ver, porque eu achei assim, mas será que não teve aumento mesmo? Então aqui a gente pegou uma tabelinha de preço aqui de 2021. O diesel S10 estava 5,34, em 2026 está 7,71. Então teve sim um aumento de 2,37. O diesel S500 estava 5,27. Hoje, em 2026, está 7,65. Então teve sim aumento nesse tempo. E também, só para ter uma ideia também, o salário do funcionário, o operador, que é os que trabalham na agricultura também, lá em 2021 eles ganhavam R$ 2.029,55. Hoje eles ganham R$ 2.937,58. São R$ 900 de aumento nesse período. Então tudo subiu. Não é justificativa, eu sei que não vem aqui, mas é só para esclarecer que nas falas aí você falou que nada disso aumentou, não tinha por que nós aumentar o tarifaço, como você fala aí alguns vídeos nas redes sociais, mas tudo bem. Então está aí para esclarecer algumas dúvidas que os agricultores tiverem, nos procurem, podem procurar o setor de tributos também, ali tem todas as informações, tem cópias de projetos, se quiserem acompanhar, que eles têm o direito, eu sei que eles têm. Então, se precisar tiverem alguma dúvida, que procurem, que a gente está aí para fazer os esclarecimentos. Então a gente não está aí para lesar nenhum agricultor, a gente sabe que todos têm dificuldade, mas infelizmente, que nem os colegas falaram, e a gente às vezes não consegue fazer o que a gente quer. Temos leis para cumprir, às vezes não dá para a gente executar da maneira que a gente gostaria. Infelizmente, eu tinha uma outra ideia da parte do vereador, mas não é assim que nem a gente pensa. Os colegas aí que já estão há mais tempo sabem que tem leis para ser cumprida. Infelizmente, a gente fica às vezes com as mãos amarradas. Quem sabe até poderia ter feito alguma coisa melhor? Poderíamos ter feito emendas nesse projeto para aliviar um pouco mais, mas não foi feito, passou batido por todos nós. Mas ali também ficou
Ficou, mas ficou, eu acho que ficou, não ficou tão, ficou justo, no meu ponto de ver. Certo? Qualquer dúvida, nos procure. E tenha uma ótima semana. Boa noite. Muito obrigado. E não havendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão e, devido ao que se consta no artigo 94 do Regimento Interno da Câmara, a mesma estará em recesso parlamentar de 18 a 31 de julho. Portanto, marco a próxima sessão ordinária para as 19 horas do dia 3 de agosto de 2026.